Se eu te perguntasse qual é a verdade absoluta da física, aquela coisa que não importa onde você esteja, continua sendo verdade, o mesmo valor. Eu acho que muitos de vocês devem ter pensado na velocidade da luz, porque isso é uma das verdades que nós aprendemos desde sempre. A velocidade da luz é constante em todos os referenciais e é a coisa mais rápida do universo todo. E isso não só é uma verdade absoluta, como também é um dos pilares da física, e tudo que nós conhecemos até hoje leva isso como verdade. Mas e se eu dissesse que existe uma certa condição que isso não é verdade? E que existem experimentos com objetivos apenas de estudar essa condição. Só que antes de nós chegarmos lá, eu preciso dar um breve contexto sobre como esses pilares da física são construídos. Só rapidinho antes disso, você já pensou em aprender alguma coisa nova e não sabe por onde começar? Eu tenho uma boa notícia. Esse vídeo foi feito em parceria com a Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil. A Alura é o lugar perfeito para você aprender habilidades importantes para o mundo de hoje, que vão desde programação até edição de vídeos ou gestão de empresas. Não importa se você trabalha com criatividade ou com números, existe algum curso na Alura feito especialmente para você. E por assistir o Ciência Todo Dia, você tem um desconto especial na hora de assinar os planos. Então é só clicar no link que está aqui na descrição e decidir que nova habilidade você quer adquirir hoje. Eu escolhi aprender a programar, mas enquanto você decide a sua habilidade, vamos ver por que a velocidade da luz não é constante. Uma das perguntas principais dentro da física é: será que as leis da física valem para todos os pontos do universo? E não só a validade em todos os pontos, mas a validade para todos os observadores com diferentes velocidades um em relação ao outro. É o seguinte, se você estiver em um trem em movimento e apenas soltar uma bola no ar, você vai descobrir que a bola tem velocidade na horizontal igual a zero. Ou seja, a bola não está se mexendo na horizontal em relação a você. E se você perguntar isso para qualquer pessoa do trem, eles vão dizer que o resultado é o mesmo que você teve. Só que se você perguntar para alguém olhando de fora do trem qual é a velocidade da bola, ele vai te dar uma resposta diferente. Só que mesmo a resposta dele sendo diferente, se você pegar as equações de velocidade, você consegue chegar nos resultados de cada um considerando o referencial. Em outras palavras, a física não muda de um referencial para o outro. As equações são respeitadas e as leis de Newton permanecem as mesmas. Então, nesse caso, transformar de um referencial para o outro é conhecido como as transformações de Galileu. A física newtoniana é simétrica sobre as transformações de Galileu. Você pode mudar de um referencial para o outro que a física permanece a mesma. Só que quando você vai para velocidades muito altas, por exemplo, um trem que esteja andando numa velocidade próxima da luz, essas transformações passam a falhar e você começa a encontrar alguns erros. E isso ficou ainda mais claro quando os físicos Albert Michelson e Edward Morley foram testar as transformações de Galileu para a luz. A ideia deles era a seguinte: se o valor da velocidade da bola muda para um observador no trem e um observador fora do trem, então a velocidade da luz também deve mudar. O experimento ficou conhecido como o experimento de Michelson-Morley e o resultado foi algo que mudaria a física para sempre. O valor da velocidade da luz é o mesmo, independente do referencial. Esse experimento foi feito e refeito diversas e diversas vezes nesses mais de 100 anos desde a primeira vez. E o resultado é sempre o mesmo. A velocidade da luz é constante em qualquer referencial. O físico Hendrik Lorentz introduziu as transformações de Lorentz, que respeita esse resultado experimental obtido por Michelson e Morley. As transformações de Lorentz são generalizações das transformações de Galileu para velocidades que são muito próximas da luz. E quando você coloca velocidades baixas nessas transformações, elas se tornam as próprias transformações de Galileu. Elas se tornaram tão importantes, mas tão importantes, que foram a base para Einstein introduzir a relatividade restrita, que o espaço-tempo é uma entidade só. O tempo passa a ser uma dimensão a partir disso. Inclusive, você consegue ver os resultados da relatividade restrita a partir das equações que compõem as transformações de Lorentz, onde o espaço depende do tempo e o tempo depende do espaço. Mas um outro resultado que vai ser bastante importante logo logo é o conceito de energia, que agora tem um termo associado ao momento e um termo relacionado à massa. E ao quadrado é igual a PC ao quadrado mais MC ao quadrado. Tudo isso que eu falei pode ser resumido em um conceito chamado invariância de Lorentz. A invariância de Lorentz diz que a física é válida para todos os referenciais inerciais. Ou seja, não importa a posição ou velocidade que você está, a física é a mesma. E é graças à invariância de Lorentz que nós podemos responder a pergunta que eu fiz antes no vídeo. A física é a mesma para todos os pontos do espaço? A resposta é sim, graças à invariância de Lorentz. E eu preciso que vocês prestem atenção que isso não é simplesmente algo que é falado e nós concordamos. A invariância de Lorentz tem passado por testes e mais testes desde que ela foi proposta. Na verdade, eu conseguiria fazer um vídeo inteiro só falando de experimentos que testam a invariância de Lorentz, cada um mais sensível e detalhado que o outro, e até hoje todos eles concordam que ela é válida. E
dentre todos esses, o experimento mais importante provavelmente é o próprio experimento de Michelson-Morley, que deu origem a toda a teoria para explicar o resultado que eles encontraram. A invariância de Lorentz também pode ser chamada de simetria de Lorentz, que introduz um conceito análogo, mas que tem um significado muito grande e profundo na física. Simetrias na física talvez são o conceito mais importante, porque são essas simetrias que dão origem à conservação de massa, energia, momento, informação, que são bases de praticamente todas as áreas da física. Dizer que algo é simétrico sobre certa condição é dizer que a quantidade é preservada depois de alguma transformação. Ou seja, a simetria de Lorentz diz que a física é preservada mesmo depois de transformações de referenciais. Mas nós podemos encontrar quebras dentro dessas simetrias, como por exemplo a quebra da simetria eletrofraca, ou seja, que a força eletromagnética e a força fraca são relacionadas. E isso é uma das bases para a origem da massa das partículas que nós conhecemos. Então é interessante encontrar quebra dentro dessas simetrias, porque elas podem nos dar insights sobre processos fundamentais do universo, como a própria formação de matéria. Ok, voltando um pouco. Se a simetria de Lorentz é tão importante que ela é até um pilar da física como um todo, e ela tem sido testada desde a relatividade geral até a mecânica quântica, por que eu tô aqui falando dela? E é aí, minha cara alma curiosa que assiste o Ciência Todo Dia, que você atacou a raiz dos problemas que tiram o sono de todos os físicos do mundo. A relatividade geral é uma generalização da relatividade restrita, então nós sabemos que ela respeita a invariância de Lorentz, já que tudo começou com ela. A mecânica quântica, por sua vez, tem sido uma área extremamente bem-sucedida desde que começou a ser formulada há mais de um século atrás. E parte do seu sucesso é justamente por respeitar a invariância de Lorentz. E cada área explica completamente bem o seu domínio. Por um lado, a relatividade geral, que trata de domínios do macro, ou seja, coisas grandes, e a natureza da gravidade. E a mecânica quântica, do outro lado, que trata do domínio do micro, que são as coisas pequenas. Mas como você provavelmente já sabe, quando você tenta juntar a relatividade geral com a mecânica quântica, tudo simplesmente quebra. É quase como duas peças de um quebra-cabeça que fazem parte do mesmo conjunto, mas não se encaixam de forma alguma. Quase como se tivesse uma peça faltando entre as duas. E essa peça não é nada mais, nada menos do que a famosa gravitação quântica. O nome gravitação quântica faz jus ao problema que essa área precisa resolver. Como que nós podemos juntar gravidade com a mecânica quântica? É quase como se a mecânica quântica se recusasse a aceitar a gravidade como parte dela. E a área, que até então é extremamente bem-sucedida, simplesmente quebra quando você tenta enfiar a gravidade ou uma partícula da gravidade, que é o graviton, nela. Mas a gente sabe que a gravidade é algo extremamente importante no universo, que rege ele como um todo. Mas uma pergunta é válida. E se a gravidade não foi feita para ser juntada no domínio da mecânica quântica? E se ela realmente só atua no domínio do macro? Existem várias respostas para essa pergunta, mas a própria natureza consegue te responder o porquê de a gravidade ter que concordar com a mecânica quântica de alguma forma. E a natureza nos dá dois exemplos de onde isso acontece. A singularidade de buracos negros e a singularidade que deu origem ao universo, o próprio Big Bang. E nós não sabemos que, de alguma forma, em alguns pontos do universo, a mecânica quântica e a relatividade geral conversam. Diversas teorias se propõem como candidatas à gravitação quântica, e uma delas é a própria teoria das cordas, que passa a tratar partículas como vibrações de cordas unidimensionais. Outra candidata é a teoria da gravitação em loop, que trata as interações como variáveis de um loop. As candidatas a essa junção da quântica com a relatividade geral precisam justamente fazer com que as quatro interações do universo, que são a eletromagnética, a gravitacional, a força fraca e a força forte, se unifiquem em uma teoria, além de explicar cada partícula do modelo padrão. Mas o curioso é que as diversas candidatas abrem portas para que a simetria de Lorentz não seja válida em alguns casos. Eu vou falar isso de novo só para vocês perceberem o quão pesada essa informação é. A simetria de Lorentz, que é um dos pilares da física como nós conhecemos, pode não ser válida quando nós levamos em conta essas candidatas que tentam propor a gravitação quântica e junção das interações. Só que, Pedro, você acabou de dizer que a simetria de Lorentz é extremamente bem testada tanto para a relatividade geral quanto para a mecânica quântica. Então, como é que ela pode simplesmente quebrar quando se juntam as duas coisas? Eu falei que as duas foram extremamente bem testadas. Elas foram bem testadas justamente nos domínios em que elas atuam e nos domínios em que nós temos acesso. Por exemplo, a mecânica quântica foi bem testada em todo o domínio micro que ela atua, e onde nós temos acesso. Por exemplo, o próprio LHC, que é praticamente o microscópio mais potente que existe. A relatividade geral também, por sua vez, foi testada no domínio macro, e onde nós temos acesso. Por exemplo, a foto do buraco negro ou a foto do eclipse de Sobral. A própria singularidade em um buraco negro ou a singularidade que originou o universo são regiões que nós não temos acesso, e nós nem mesmo conseguimos
conseguimos criar em laboratório. Mas para quantificar a escala que você precisaria de ambas as áreas, tanto da mecânica quântica quanto da relatividade geral, para explicar isso, pode ser conhecida como a região da escala de Planck. Tudo bem, não é esse Planck. É a escala de Planck da física. A escala de Planck é definida utilizando as constantes universais, como velocidade da luz, constante de Planck, constante gravitacional, e a partir dela você consegue obter valores de massa, energia, tempo e comprimento, onde você necessita de praticamente toda a física para explicar. Um exemplo, a energia de Planck é de 10 elevado a 19 gigaelectronvolt, ou seja, partículas com essa energia estão fora do nosso alcance tecnológico de observar. Elas estão praticamente invisíveis para nós. O LHC, que é o acelerador de partículas mais potente, consegue observar apenas partículas por volta de 10 elevado a 3 ou 10 elevado a 4 gigaelectronvolt. Ou seja, nós precisamos de um acelerador 10 elevado a 16 vezes mais potente para conseguir estudar partículas na escala de Planck. Então essa região ainda não é observada por nós. Isso significa que nós não podemos afirmar com todas as letras se a invariância de Lorentz se aplica ali. É por isso que vários físicos trabalham tentando encontrar uma violação da invariância de Lorentz, ou seja, uma quebra na simetria que serve como um pilar da física. É como se todos os físicos estivessem embaixo de um prédio sustentado por alguns pilares, aí alguém resolve pegar e tipo assim, quebra um, e todo mundo olha pra cima esperando o prédio não cair. Ele vai cair. Por um lado, nós já vimos quebras de simetrias acontecerem, como por exemplo a quebra da simetria eletrofraca que eu falei agora há pouco no vídeo, que inclusive nos deu mais insight sobre a natureza da matéria. Mas por outro lado, você pode pensar, se a simetria que é um pilar da física for quebrada, o que acontece com praticamente tudo que nós sabemos do universo? Podem ficar tranquilos que as coisas estão sob controle ainda, justamente porque a simetria é válida nos domínios que eu falei antes. Ou seja, a física permanece a mesma nesses domínios, então nada muda para o que nós sabemos do universo nos domínios que nós observamos. Da mesma forma que as leis de Newton não ficaram erradas porque Einstein introduziu mecânica relativística, essas nossas leis atuais simplesmente tratam de domínios diferentes. Nós não temos tecnologia o suficiente para criar ou observar partículas que rompem essa barreira da escala de Planck. Mas sabem o que tem? Eles mesmos. Para quem achou que eu não ia falar deles nesse vídeo, aqui estão eles, buracos negros. A energia que as partículas conseguem ter ao redor de buracos negros é tão intensa que conseguem facilmente chegar na energia necessária para nós tentarmos estudar a violação da invariância de Lorentz. E o melhor de tudo é que nós esperamos que quando essas partículas interagem com a atmosfera terrestre, elas criam uma chuva de partículas que nós podemos observar com a tecnologia que nós temos. Inclusive, o projeto Cherenkov Telescope Array será um telescópio que tem como objetivo principal encontrar essas partículas ultraenergéticas. Inclusive, o Brasil faz parte do projeto. Mas uma das coisas mais interessantes de tudo isso é que a violação da simetria de Lorentz abre portas para que a energia da luz não seja constante. Isso porque aquela equação que eu mostrei anteriormente, E ao quadrado igual a PC ao quadrado mais MC ao quadrado, passa a ter um novo termo, considerando a violação. E quando você manipula essa equação com a simetria de Lorentz, você encontra que a velocidade da luz é a mesma para todos os valores de energia. Só que considerando a violação, a velocidade da luz depende do valor da energia. Ou seja, a velocidade da luz varia conforme a energia. Parte dos experimentos é justamente para encontrar diferenças no intervalo de chegada de fótons com diferentes energias que partiram da mesma fonte, como ao redor de um buraco negro. Só que eu não posso deixar de achar incrível que a velocidade da luz pode ser diferente e não constante como antes nós pensávamos. A violação da simetria também faria um desvio de energia em algumas interações de partículas ou de partículas com fótons. Por exemplo, algo que tinha energia X considerando a simetria, passa a ter uma energia Y se nós considerarmos que a simetria é violada. Outro ponto que a violação passa a permitir, e isso para mim completamente explode a minha cabeça, é o decaimento do fóton. O fóton poderia decair em um par de partícula e antipartícula como um elétron. E seria possível observar isso, mostrando a possível violação. Mas todos os experimentos feitos até agora com o objetivo em atacar esses pontos falharam em encontrar qualquer violação na simetria de Lorentz. Há o lado ruim que não encontraram essa violação, mas existe o lado bom mostrando cada vez mais a força que a simetria de Lorentz tem e que ela não é tão facilmente quebrada. Se encontrar o bóson de Higgs ou fotografar um buraco negro já mexeu com todo mundo da física e virou notícia por semanas, imagina encontrar que a velocidade da luz não é constante. Muito obrigado e até a próxima.